decisão, até me fugiu o nome aqui, vamos lá. Nesse vídeo aqui, isso, é esse vídeo aqui que eu vou colocar na tela de novo. Nesse inteirinho. Vamos lá, esse vídeo aqui, aos 28 minutos e 32 segundos, 28,32. Ele faz uma afirmação aqui, vamos lá. Eu falei, agora é a oportunidade. Fazia 10 anos que você não se via. 10 anos que eu não se via e eu tinha certeza que eles não me ouviriam, porque eu conheço a Cristã no Brasil. A pessoa lá que perde o ministério... Acabou. Você não precisa falar, você já sabe. A pessoa que é tirada lá, que perde o ministério, o que vira? Eu não ia lá. Bem, como eles me abraçaram, eu voltei. Pedi perdão para eles. Porque eles vieram para tratar o assunto da... Você vê que ele disse que foi Deus que tirou ele de lá, né? Aí, como eles vieram, eu fui lá pedir perdão para ele. Vamos lá, vamos continuar. Que eles perderam. Do processo. Do nome, do processo. Só que aí chegou lá, o senhor foi pedir perdão. Então, inclusive, sobre o processo, eles chegaram, fizeram lá um documento para me assinar, que eu não ia usar o Cristão no Brasil. Eu, em Cristo, eu não li, porque é um povo de Deus. Povo de Deus. Olha só, ele acabou de falar aqui, nesse trecho, eu quero que vocês guardem isso. Ele falou aqui, nesse trecho, que ele não leu, porque é um povo de Deus, né? Ele falou aqui, não, é um povo de Deus. Esse mesmo ministério que derrubou ele está dizendo que é um povo de Deus, né? Ó, vou colocar de novo. Em Cristo eu não li, porque é um povo de Deus. Povo de Deus. Assinei sem olhar. Eu não sei o que eu assinei e não me deram cópia. Assinei sem olhar. Nem olhei e não me deram nem cópia. Tá certo? É o modus operandi da CCB, que é não dar cópia. Mas vamos lá. Agora nós vamos pro vídeo 3. Só um minutinho, Marcela. Vamos pro vídeo 3 aqui, ó. Vamos para esse vídeo 3. Comigo. Deus falou comigo. Você falou com o João Marcos na época. Vamos lá. A 1 hora, 3 minutos e 8 segundos desse vídeo aqui, ó. 1 hora, 3 minutos e 8 segundos. Vamos pegar esse trechinho aqui. Então, o Samuel Trevisan, ele afirma que ele não leu o documento, né? Pô, que coisa, né? Um homem tão estudado, né? Vamos lá. A gente tem que... quem merece tem que ser ouvido. Ele falou, não, nós vamos pedir perdão. Nós nos reconciliamos. Eles pediram se eu podia abrir mão da ação que eu ganhei. Eu falei, claro, irmão. Então, abre mão? Abro. O irmão pode assinar abrindo mão? Eu falei, claro, assinei. Abri mão, porque eu não vou usar o nome Congregação no Brasil. Eles perderam, mas eu falei, pode usar. Eu abri mão da ação. Apesar que a ação está registrada no fórum. Qualquer um pode ver. Mas eu abri a mão da ação porque eu estou aqui por Jesus, eu não estou aqui por poder, por igreja, por... não, eu tô... Você vê, ó, a 1 hora, 3 minutos e 8 segundos, ele reconhece ter lido e entendido o acordo. Tanto que ele até fala assim, ó, eu abri mão, apesar que a ação está registrada, mas eu abri mão da ação. E ele, quando ele fala sobre escrever, ele está falando exatamente isso, que o que estava escrito era o ter abrido mão do nome da placa da CCB. Ele sabia o que ele estava assinando ali. Entendeu? E aí ele também revela que o acordo incluía não usar o nome da CCB. Ele próprio falou aí que o acordo revelava isso aqui, ó. Vou colocar de novo aqui, ó, só para vocês entenderem que tinha um acordo. Tá aqui, ó. A gente tem que... quem merece tem que ser ouvido. Ele falou, não, nós vamos pedir perdão. Nós nos reconciliamos. Eles pediram se eu podia abrir mão da ação que eu ganhei. Eu falei, claro, irmão. Então, abre mão? Abro. O irmão pode assinar abrindo mão? Eu falei, claro, assinei. Abri mão, porque eu não vou usar o nome Congregação no Brasil. Eles perderam, mas eu falei, pode usar. Eu abri mão da ação. Apesar que a ação está registrada no fórum. Qualquer um pode ver. Mas eu abri a mão ação porque eu estou aqui por Jesus, eu não estou aqui por poder, por igreja, por...
Não, eu tô por Deus, por Jesus. Então, ele veio aqui, abre essa porta, senão vamos cozinhar aqui. Tá muito calor. Eu abri mão naquele dia. Eles marcaram outra reunião para outra sexta-feira. E eu falei no dia, porque se eu tivesse voltado para a questão no Brasil, e eles me ouvissem, pelo menos um pouquinho, eu não voltei porque eu queria voltar para a questão no Brasil, não é isso. É que com o dom que Deus me deu, se a igreja, a gente começando do zero, a igreja está crescendo, imagine se a gente... vocês querem ver o que eu queria apresentar para eles? Aí é o projeto, né? O projeto de expansão dele, né? Então, assim, existe uma contradição nesses dois trechos aí, uma contradição direta. Só para vocês terem uma ideia sobre a questão do assinar, certo? Então, o vídeo 3 que eu coloquei aí para vocês, fica claro, explícito, que o acordo era sobre abrir mão de uma ação judicial que ele havia ganho. Um detalhe crucial obtido nos relatos anteriores, que ele falava apenas sobre o uso do nome. Tá? Então, assim, tá claro aí. Tá muito claro. Marcela, pode falar. No primeiro vídeo que você colocou anterior a esse, vídeo 3, né? Ele fala, lá, ele está em um outro podcast, ele fala assim, não, porque eu assinei o papel, eu nem sabia o que estava escrito no papel, eu nem li. Então, isso dá a entender, para quem está assistindo aquele podcast, que ele foi enganado, que ele assinou um documento sem ler, sem saber o que estava naquele documento. Mas nesse outro vídeo, agora por último, que o Michel colocou, ele fala que os irmãos perguntaram para ele se ele poderia abrir mão do nome da congregação. E ele, claro, eu abro. Por quê? Na cabeça dele, ele fala, eu e os irmãos da congregação, a gente tinha se reconciliado. Então, na cabeça dele, ele pensou assim, a partir do momento que eu me reconciliei com os irmãos, automaticamente eu volto ao meu ministério na CCB. Ele achava que ia ser assim, entendeu? E por isso que ele abriu mão do nome da CCB. Porque, gente, parem e pense. Se ele tinha intenção de abrir mão do nome da CCB, porque ele não estava utilizando o nome da CCB, por que ele não abriu já lá na primeira instância mão do nome? Porque ele mesmo falou que quando a congregação entrou com uma ação contra ele, por conta dele usar o mesmo nome da congregação na igreja dele, ele já havia trocado o nome da igreja dele. Então, quando a congregação entrou com a ação, ele já poderia lá na audiência ter falado, não, eu abro mão desse nome aí, porque eu já tenho um novo nome na minha igreja. Por que ele não abriu a mão lá? Porque ele tinha ali a oportunidade de ter na mão dele os irmãos da congregação, aqueles mesmos que assinaram contra ele e jogaram ele de porta fora e falaram que ele era um apóstata, entendeu? Então ele passou a ter o nome da congregação no nome dele, ou quer dizer, nas mãos dele. Gente, quem é que abriu mão de um dos nomes mais importantes, vamos dizer assim, das igrejas mais importantes do país? A pessoa sendo detentora daquele nome, a pessoa ia abrir mão assim de graça, só porque o outro foi lá e pediu perdão para ele, e ele também pediu perdão para eles? Não, gente. É porque nessa conversa houve-se esse acordo de que ele seria reconduzido à CCB. Só que na cabeça dele, ele achou que ele ia ser reconduzido também ao ministério. Entendeu? Só que o ministério, o próprio Marsola falou em um culto online. Nós perdoamos, Deus perdoou, mas nós não. Entendeu? Então, o que acontece? Eles perdoaram o Samuel apenas para obter do Samuel a assinatura no papel. Depois que o Samuel assinou o papel abrindo mão do nome da congregação, aí a conversa sobre ser reconduzido ao ministério mudou. E aí, né, já não tinha mais como Samuel voltar atrás, porque ele mesmo assinou o documento abrindo mão do nome. Você entendeu, gente?
Então, no final das contas, o Samuel Trevisan, ele perdeu e perdeu 2 vezes para a CCB. Perdeu a primeira quando foi chutado e ele tentou se manter no ministério e não conseguiu, por liminar, e perdeu a segunda vez porque ele foi enganado pelos que ele fala, todos somos povo de Deus, somos tudo povo de Deus. É esse o povo de Deus, gente. Engana, mente, manipula, passa para trás, rouba o que é dos outros, rouba, entendeu? Porque tem vários processos aí da congregação brigando com famílias por conta de terreno, por conta de herança, por conta de inúmeras coisas, entendeu? Mas a pessoa só conhece a congregação de congregar, não sabe do que acontece nos bastidores, aí acha que nós estamos mentindo. Vai no Jus Brasil. A congregação, ela faz uma coleta para compra de terrenos. Mas qual terreno ela compra se tem milhões de processos lá com pedido de uso campeão? Qual terreno que ela compra? Eu não sei qual terreno. Só reformula essa questão do roubo que é dos outros. Roubo que é dos outros, assim, né? Não estou falando que... Gente, a gente sabe que você vai lá, promete uma coisa para uma pessoa em troca de outra. Você não cumpre, é como se você tivesse roubado, entendeu? Não é que foi lá na mão armada e tomou. É como se você tivesse roubado. Ele se sente roubado, o Samuel Trevisan. É tanto que no outro vídeo ele fala, eu assinei o documento e eu nem sabia o que eu estava assinando, nem me deram cópia. Ele se coloca ali como alguém que foi enganado. E uma pessoa que foi enganada, ela foi o quê? Roubada. É o meu entendimento. Não estou falando que os irmãos da congregação são ladrão e roubam os outros. Estou falando que o meu entendimento, ouvindo o Samuel Trevisan falar que ele assinou um documento sem saber o que estava escrito, que ele confiou nos irmãos, porque os irmãos eram tudo servos de Deus, era todo mundo povo de Deus, e depois não foi cumprido o que foi prometido para ele, eu vejo como se ele tivesse sido roubado. Tá certo. Entendeu? Aí você embasou o negócio. É isso que eu estou querendo dizer. As pessoas que quiserem fazer recorte e distorcer minhas palavras, vai passar vergonha. Vai passar vergonha. Entendeu? Então, não distorçam as minhas palavras. O que eu estou falando é nós estamos aqui fazendo uma análise dos vídeos do Samuel Trevisan. E segundo a forma como ele fala, que ele assinou um documento sem ler e sem saber o que estava escrito, e nem cópia desse documento foi dado para ele, ele fala de uma forma assim, como alguém que foi enganado. E alguém que foi enganado, essa pessoa ela se sente roubada. É isso. Tá certo, tá certo. Bom, agora vamos colocar aqui, ó, a motivação para voltar para a CCB, né? Aí nós temos esse vídeo 1 aqui que eu já tinha colocado. O vídeo 1. Aos 30 minutos e 6 segundos. Não vou usar o nome. Aos 30 minutos, 6 segundos, ele fala da motivação para voltar na CCB. Presta atenção.